pessoal, hoje agradecemos as ordens e progressos brasileiros, do povo brasileiro. Estamos aí entre campeonatos estaduais, municipais, regionais, e também que intercala a Copa do Mundo, os campos brasileiros. Então, eu tenho essa coleção aqui, ó, o que é educação física. Que é educação física, movimento, o que é? É o que se vê. Nós vemos, ou seja, aqui eu estou com a camisa do Brasil Topper, na época, né, de Pelé, a patrocinada, bola Topper. Não estou fazendo marketing, mas tem um livro bom aqui, Comunicação Empresarial, ok? O autor Paulo Nasa e Rubens Figueiredo, ok? Comunicação empresarial. O que é comunicação empresarial? Ok? Aqui nos coloca um sumário importante que venha intercalar, ou seja, que vem intercalar os momentos, os passos históricos, etimológicos que venham se fidelizar entre consciências esportivas ligadas ao próprio esporte. Embora desde a Inglaterra e outros países como o Brasil, será que o próprio índio, que criou o próprio futebol nos campos de esporte, e essas histórias ligadas aos mitos, os milésimos, ligadas à filosofia. Então, buscamos uma admiração muito grande aqui. 2007, a primeira edição foi em 1995 e a última edição 2007, que eu entrei na faculdade na época 2003, 2004, 2007 quando saí, no modo de dizer, saí questão de projetar para fora, mas estou dentro da própria faculdade onde eu estou. Querendo ou não, a comunicação empresarial, o marketing, pode não expor essas questões, mas há uma questão importante. Aqui eles colocam aqui, ó, é o Paulo Nasa e Rubens Figueiredo, né? Tem o NAIAS, ligado à atividade física e saúde, NAIAS, ok? Quais são as notícias empresariais de hoje? Então, as notícias empresariais de hoje, olhamos aí pouco tempo atrás aí falando que os campos de índice de empregabilidade, houve um índice muito pequeno aqui no Espírito Santo, gostamos, né? E que em Pernambuco estava almejando maior. Então são estados grandes. Aqui muito além do lucro, são temas, né? O tema central já falei, são subtemas, as novas palavras. Um caso que era de polícia, capítulo 70, empresa boa, um caso que era de polícia, ok? Indicações para leitura, vamos ver o capítulo 70, olha só, interessante. Nos faz lembrarmos de épocas históricas. Um caso que era de polícia, fazia a comunicação empresarial por meio de assessorias de comunicação da polícia militar ou do exército, não tem se mostrado um bom negócio para ninguém. Essa forma truculenta de fazer comunicação tem no Brasil exemplos históricos. Um deles começa com a infeliz frase que o presidente Washington Luiz, montado em seus bigodões, pronunciou: a questão social deve ser tratada como caso de polícia. Mais recentemente, na Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, o espírito de WL baixou para depelar uma greve vez alguns mortos. Resultando a opinião pública não gostou dos efeitos desse desagrado. Foi a votação que elegeu em 1988 a prefeitura de Luísa Erundina, PT São Paulo, cidade de São Paulo. Uma frase da banda de rock Titãs resume bem o que talvez deva pensar sobre a questão. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa de polícia. Lógico que eu já mostrei aqui uns livros ligados à RBCE, sobre torcidas organizadas,
as questões, né, depois, após as violências, o que acontece, depois eu vou estar expondo, né? Polícia, para quem precisa de polícia. Então, nós precisamos, né? A palavra polícia vem de professor, vem de instrutor. Quando se vê a palavra polícia, vem de delegacia, delegação. Eu lembro que essa vez um professor, colega meu, ligado à colegiada, ele falou: nós temos uma delegação muito grande, então são vários delegados. Se olhar o CREFES, nos coloca essas denominações ligadas aos campos militares. Então, aqui nos coloca retificações trabalhistas, as greves, o meio ambiente, os campos ecológicos, os consumidores, as empresas, os campos parlamentares, ok? Ligado às questões de vídeos, meios de comunicação, jornalismo, ok? Então, coloco aqui uma observação. Tem algo que posso expor aqui. A utilização do jornalismo eletrônico pela comunicação empresarial sofreu uma verdadeira explosão na segunda metade dos anos 80. Como eu falei, de 1850 até hoje, foram os campos conceituais, né, como um padrão editorial de produção. Em muitos casos, lembra a experiência do canal 3M, empresas que a Tele Bahia, IBM, né, Tele Bahia, Embraer, empresa oficial do Estado, IMESP, Companhia Paulista de Força e Luz, CBFL, ou seja, a empresa Tele Bahia é muito conhecida em épocas que nós estudamos sobre algumas rádio Tupi, outras questões. Por exemplo, tinha alguns patrocínios, Companhia Paulista de Força e Luz, Avon, Brastemp, ou seja, outras questões importantes. Então, a videocomunicação, ela coloca a participação de diretores, presidentes, os campos de maneiras que nós podemos colocar de maneira acessível. Estou falando que a Copa do Mundo em si é um fenômeno. Quando o próprio time vai jogar contra outro país, é algo fenomenal que nos coloca uma existência ligada a essa mistura que é o próprio brasileiro, que é um corpo exterior e estrangeiro. Nos coloca colocações notórias que colocam definições, pode haver negociações, embora é um momento ali lúdico, né? Pode haver também lucidez, algum tipo de mortes ou ligas, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, São Paulo, Rio, São Paulo, o Brasil aí nas questões. Então, são fatores que relacionam uma aliança, muitas vezes, que alguns países fazem com outros, por meio de jogos, esportes, que é algo fenomenal, as palavras que são concernentes aos meios de comunicação. Ok? Então, aqui eu deixo esse livro aqui, que depois nós podemos ver, tem vários tipos de revistas aqui, são colocações, o que é comunicação empresarial, aqui está ligado também o campo maior na publicidade, né, ligado como é que são colocações feitas, há uma especulação, censuração, o jornalismo, tem o que é movimento, nós sabemos o que é, ou seja, o que é movimento, o que é o que se vê. Então, são maneiras que nós temos que ter essa autonomia, ligado ao esporte e aos campos contemporâneos, ligado ao Brasil, ok? Então, deixo um abraço para todos hoje. Se o Brasil, na época era o papagaio, né? Papagaio, que era o lembrete ligado à Copa do Mundo. O papagaio lá, o Zé Carioca, na época, né? Que falava bastante. Então, nos coloca fatores que venham o quê? Colocar meios indiretivos e diretivos, o Zé Carioca, ou seja, ali o Rio de Janeiro, Copacabana, as questões que foram extravagantes ligadas ao corpo brasileiro e à corporeidade. Nós somos o quê? Um corpo e corporeidades. Ou somos, a corporeidade são o quê? A corporeidade é o quê para nós? Então, são fatores que intercalam essa linha hermenêutica de existência ligado ao espaço onde nós estamos, ok? Então, entre a linguagem e a sociabilidade, buscamos o socialismo ou partidarismo. Vamos buscar concepções dialéticas históricas que venham enfatizar em memória, ok?
Aqui são fatores que colocam passos para investigarmos algumas questões.